TV. Passa no seu smartphone. Sabe Caxias by Bitcom, com Miguel Brambila e Edinho Soares. Olá você, tudo de bom? Estamos chegando aqui em nossa programação a partir de agora pela Bitcom TV e também por plataformas digitais e nos grupos, né, de diversos aplicativos. Sabe Caxias by Bitcom, bom dia, tudo de bom para você. Aqui em Caxias do Sul, atualizando a temperatura às 10 horas e 15 minutos desta manhã, 22 graus é a temperatura em Caxias do Sul, rompendo a barreira da casa dos 20 graus e as temperaturas hoje prometem beirar a casa dos 30 graus, segundo o que aponta a previsão do tempo. Dia bonito, muito ensolarado, né? Desde as primeiras horas da manhã, o sol brilhando com muita propriedade aqui em Caxias do Sul, né? O sol vem brilhando, vem destacando, as temperaturas já começaram na faixa de praticamente 15 graus no amanhecer dessa segunda-feira. Hoje, dia 19, nós iniciamos essa semana no domingo, ontem com o dia 18 e vamos finalizá-la no dia 24. Então, ou seja, sem ser esta a outra semana, nós vamos rumo a mais um feriadão de finados. E para destacar todos aqui de nossa localidade, falando de informações aqui de Caxias do Sul, o prazo para a reforma dos jazigos, né, lavagens e organização é até o dia 23, ou seja, até o final de semana, para você fazer a organização dos jazigos para visitas, né, aos túmulos no dia de finados, tá bom? Tá aí para você um super recado que a gente traz. Como é que foi teu final de semana? Final de semana Caxias do Sul e com certeza muitas cidades desse país tivemos aglomerações, tivemos, né, em muitas praias, aglomerações. Mais uma vez, Caxias do Sul foi protagonista de diversas ações realizadas pelos órgãos de segurança pública para coibir práticas de aglomeração, muitas vezes festas clandestinas, movimentação relacionada a eventos que se estenderam até mais tarde, e o que traz como preâmbulo dessas colocações também já é um número de casos ativos em Caxias do Sul que volta a apresentar subida, né? Tudo isso relacionado ao Covid-19 e seus desdobramentos. Nós vamos conversar sobre esses e outros assuntos ao longo desta programação, porque antes eu quero passar a Miguel Brambila, porque ele também quer saudar você, ele também quer cumprimentar a todos, para mostrar que ele está lá mais uma vez com o seu café da manhã, pronto para debater notícias de situações do nosso meio social. Miguel Brambila, um bom dia especial para você. Bom dia, Edinho Soares. Café especial aqui para acordarmos com cafeína. Bom dia especial a todos os ouvintes, internautas, telespectadores de Sabe Caxias by Bitcom nesta manhã, bela manhã de primavera, de segunda-feira, começando mais uma semana, não é? Temos que ser otimistas. Otimismo é uma necessidade. Temos que acreditar que dias melhores virão. Não acabou a pandemia, é verdade. Temos ainda alguns desafios graves e profundos a serem cumpridos, diríamos assim, nesta nossa sociedade mundial. Ninguém disse que seria fácil, não é? Mas estamos aí para conversarmos, buscarmos reflexões, transformarmos o nosso comportamento, encontrarmos uma sociedade mais positiva, Edinho Soares, e por isso precisamos de nós, para com os outros, pelo menos, emitir energias positivas. E por isso vamos direto ao Minuto de Sabedoria, o que você acha? Isso, vamos lá, os Minutos de Sabedoria. Miguel Brambila. Acho que já li esse aqui, vou pular. O livrinho está viciado em cloroquina, como já disse. Faça tudo com amor.
Tudo o que é feito sem amor sai mal feito e tende à destruição. Só o amor constrói obras eternas e penetra profundamente o coração da humanidade, porque só o amor é positivo. Tudo o que não é amor é negativo. Faça tudo com amor, porque o próprio Deus é amor. Quando as criaturas fizerem tudo com amor, saberão o que é a saúde e a felicidade. Que legal, né, Edinho? Bacana, é uma reflexão muito profunda. Tem uma passagem que fala sobre multiplicar os talentos, né? Multiplique os talentos. É missão. É missão. Tudo em nossas mãos tem de prosperar, né? Tudo em nossas mãos tem de ser multiplicado. Nós temos, né, por assim dizer, não vou colocar na esfera do dever, mas o dever no sentido de moralidade, de multiplicar os talentos. Aí vamos ser, quem sabe mais adiante, lá numa frente, observados e questionados sobre a multiplicação dos nossos talentos. E é incrível de ver que tem pessoas que multiplicam os seus talentos e fazem as sociedades avançar. E tem pessoas que multiplicam os seus talentos de formas erradas e fazem uma sociedade se degenerar, se denegrir, baixar, elevar, diminuir, e traz aí tormentos e uma série de obstáculos e dificuldades para muitas pessoas. Aí você vai perguntar, mas o que isso tem a ver com o amor? Porque nós precisamos colocar amor no entendimento da multiplicidade dos talentos. As pessoas falam, mas eu sou apenas um varredor de rua. Faça com maestria, no sentido de bondade, felicidade, faça com alegria, faça bem feito a sua posição, né? Faça com todo o carinho e amor, como se estivesse fazendo, né? E na verdade nós estamos, mas como se Deus viesse ver o seu trabalho. Como é que você iria entregar uma atividade de trabalho se Deus viesse no final da tarde para observar? Pense nisso, né? Muitas vezes fala assim, mas eu estou aqui nesse hospital, ninguém dá bola para mim. Chegou o chefe. Vou colocar esse lençol do mesmo jeito. Imagine que estivesse colocando esse lençol para Jesus Cristo. Pense nisso. Como é que você agiria, né? E lembra-se de uma coisa, que esse mestre ele dizia bem assim, não esqueça que quando fizerdes a um destes, é a mim que está fazendo. Então faça com maestria, faça com excelência, faça com amorosidade a todas as pessoas. Aí você vai ver que as coisas vão mudar não somente ao teu entorno, mas também para você. É amor, Miguel Brambila. Eu diria, Edinho, complementando o nosso dia a dia, que se você não acredita, tente fazer por 1 hora, como nos Alcoólatras Anônimos, só por hoje, porque o problema é que o pessoal não acredita mais na origem, tá frio, né? Não acredita mais no destino. Tá com o coração bem frio, né, Miguel? Não acredita. O negacionista, o materialista, é tudo imediatismo. Jovens, principalmente, é uma falência muito grande da questão de compreender que nós não somos obras do acaso, que não é possível encontrar ordem, inteligência, reflexão, método por acaso, que existe uma causa maior que todos nós. Há um negacionismo muito grande, principalmente na juventude, pela falta de exemplo dos mais velhos, com certeza. E esse materialismo nos prejudica muito. Nesse amor que você comenta também, que está no Minuto de Sabedoria, porque a pessoa vai pensar, por que eu vou dar amor se eu sou incompreendido? E até usam a imagem de Cristo, porque Cristo deu amor e foi crucificado. Muita gente aí está vivendo esse negacionismo na era da supertecnologia. Isso não era legal, Edinho. O amor tem que ter um embasamento filosófico da certeza de que nada ocorre por acaso. Mas, enfim, cada um segundo as suas próprias reflexões, né, meu caro irmão Edinho Soares? Mas você sabe que, Miguel, tem 2 caminhos, né? O amor e a dor. Se a gente não ir pelo amor, pode ver que a humanidade é feita a avançar pelo empunho do ferro, né? Se a gente não vai pelo amor, muitas vezes vem questões dolorosas que fazem nós avançarmos muito forte, muito forte. Mas é uma belíssima reflexão, né? Agora, Edinho, exato, você coloca uma questão interessante, né? Na segunda-feira, que surge do resultado do final de semana, pelo amor ou pela dor. E você veja, então, como Deus é misericordioso. Porque considerem a potência de Deus que criou o cosmos, os bilhões de galáxias. E se ele fosse nos impor a dor que nós, então, temos pela rebeldia, nós não estaríamos tão atrasados. Não teria tanta gente passando fome, a gente já teria entrado no processo de regeneração. Então veja como Deus é misericordioso e suave na sua pedagogia, que não nos impõe este inferno que muitos cínicos
e masoquistas pregam no sentido da evolução psicológica e moral na direção do amor, né? Então, como somos tão teimosos assim, ainda acabamos escolhendo a pior parte, que é a dor e o egoísmo e o orgulho, enfim. Só para complementar. Não, interessante. Foi legal. Interessante. Eu vou trazer para você um pensamento sobre o que você está falando também, de extrema filosofia, né? A gente sabe que o açúcar faz mal. A gente sabe. O açúcar é doce. E mesmo assim, sabendo que o açúcar é doce e faz mal, tem pessoas que preferem, né, viver o paladar do doce e estragar, né, e ofender os males vícios, né, trazer para dentro do seu organismo. E muitas vezes a gente está envolto nesses mesmos vícios, em questões macro, grandiosas. A gente sabe que tem maldades, mas parece que a gente está tão viciado e tão coisa lá que a gente ainda se mergulha nesse mergulha de cabeça em muitas questões. E falando em tudo isso, Miguel Brambila, acho que é muito importante esse assunto que a gente vai abordar. Rio de Janeiro tem 3,7 milhões de habitantes em áreas dominadas pelo crime organizado. Milícia controla 57% das áreas da cidade, segundo estudo. Mapa de grupos armados do Rio, lançado nesta segunda-feira, aponta que 3 facções de tráfico juntas dominam 15,4% do território da capital e milícia controla 57%. Eu já vou fazer um mergulho muito profundo nesta reportagem do Nicolas Satriano, né, jornalista do site G1, mas eu gostaria que você já fizesse uma análise nesse sentido, de ver que o Estado, se 57% da área da cidade está na mão da milícia, mais 15,4% na mão das facções, o que está sobrando do Estado aí e aonde está o Estado? Pois é, Edinho, basta ver os últimos 6 ou 7 governadores e agora o Witzel, também sob júdice aí da possibilidade de um processo de impeachment, sobre a suspeita de corrupção. Enfim, o Rio de Janeiro, no sentido contrário, é o Vale do Silício do narcotráfico. É um mercado saturado, inclusive, que, como nós conversávamos aí na nossa breve reunião de pauta anterior ao programa, expande-se para o Brasil e vai continuar expandindo-se se as fórmulas que foram aplicadas até hoje não mudarem. Já se criou as polícias comunitárias do Rio de Janeiro, já se criou os policiais que moram nas favelas, ou são corrompidos ou são assassinados, e as suas famílias são ameaçadas. Já teve intervenção do Exército nesta batalha, que não adiantou muito, enfim. É o resultado de um Brasil que deixou muitos anos a pobreza tomar conta da realidade. Somente uma transformação econômica e cultural, eu tenho dito isso há muito tempo, vai começar a dar novamente respeito à lei e à ordem, porque as pessoas, infelizmente, em muitas partes do Brasil, não compreendem, não aceitam isso. E para que nós temos leis, normas, regras, Constituição, se ela não é cumprida? E quando temos casos como o dinheiro na cueca e o dinheiro no intestino, né, a operação intestino delgado devia ser a piada mundial, e no Brasil tudo vira bosta, como diz a música da Rita Lee, com perdão da palavra, mas na ironia artística e cínica da Rita Lee, é verdade. Enquanto isso acontecer, Edinho, o banditismo, em todas as oportunidades que ele tiver, vai tomar conta. O Rio de Janeiro vai levar 100 anos para se acabar com essa dureza social. Não é somente o narcotráfico. O narcotráfico é a principal fonte, né, desse mercado de drogas, mas eles dominam aí o mercado imobiliário, eles dominam o mercado de fornecimento de gás, de internet, de luz, de água nas favelas. Financiam as campanhas. Né? Miguel, desculpa lhe interromper, financiam até as campanhas lá, Miguel. Dizem quem é que vai votar para quem no voto do cabresto. É verdade. Você pode me interromper, Edinho, porque nós somos iguais. Se você não me interromper e eu não te interromper, nós fazemos aqui um stand-up e monólogo. Obrigado, não ficaremos num bate-papo.
Bem tranquilo, meu caro amigo. Então, veja bem que é verdade, isso tudo, essa influência, inclusive nas eleições, porque eles acabam, de certa forma, protegendo aquela pobreza ao redor de si. Eles dão cestas básicas, há uma integração, há um parasitismo na sociedade, um estrangulamento da sociedade. Eles, inclusive, fornecem segurança contra outras quadrilhas, por isso essas guerras de quadrilhas, naquelas regiões, em acordos extraoficiais das comunidades de bairro com os traficantes, não há, por exemplo, assaltos, não há homicídios, a não ser quando os embates são com a polícia. Daí sempre há um encarregado da organização em atirar na própria população, escolher um boi de piranha para depois culpar a polícia. Ou seja, o processo de desautorização das instituições. O Brasil precisa fortalecer a instituição legal, mas estamos ainda sofrendo esta questão do, como repito, né, do dinheiro na cueca de todos, né? Não é somente o senador União Estável com o presidente Bolsonaro, também teve dinheiro na cueca do PT, teve a Dilma, teve o Temer, ninguém se salvou. Então o brasileiro está nessa bancarrota precisando se salvar. Como nos salvaremos? Ninguém pensa em amor, não, todo mundo pensa cada um por si. Se apertar no meu, eu vou, né, me salvar primeiro. Não estou preocupado em amar ninguém. Essa é a questão, Edinho. É uma tristeza, Miguel, porque se tu me permitir, eu vou trazer a reportagem para dar crédito ao Nicolas Satriano, né? Esse jornalista fez esse trabalho brilhante de trazer essas informações, mas eu sabe que o que eu fiz essa provocação é para ver quanto do Rio já está no Brasil e quanto já está dessas situações impregnadas em diversas cidades, em diversos grandes e pequenos centros. Ou se não está nos grandes e pequenos centros, possamos também imaginar o quanto já está esses núcleos de uma forma miniaturizada, menores, mas com o mesmo impacto danoso dentro de bairros, comunidades, locais que muitas vezes são desassistidos pelas forças do poder público. E o Miguel Brambila falou muito bem. O poder público está ficando contaminado porque muitos se transformam em políticos e são votados, subvertem o povo a votar neles e eles entram para dentro do poder e muitas vezes entram nas fileiras dos poderes jurídicos e se influenciam, advogados que se corrompem, advogados que trabalham a trabalhar por crime, advogados do crime começam a trabalhar, juristas que vão sendo persuadidos em nome do dinheiro. Tem muita coisa aí, né? Muita coisa aí. Miguel, eu vou trazer só para nós poder pegar números, né, e observar tudo isso aqui. Olha, uma pesquisa inédita sobre a expansão de organizações criminosas do Rio revela que a milícia e o tráfico estão presentes em 96 de 163 bairros, onde vivem cerca de 3,7 milhões de pessoas. Desses 163 de 96, eu acredito que só é bem nos conflitos das classes sociais, né? Duvido que não tenha alguma análise nesse sentido que possa ser realizada com esse estudo. O estudo batizado Mapa dos Grupos Armados do Rio de Janeiro identificou que milicianos controlam uma área maior do que os próprios traficantes de drogas na capital fluminense. Segundo o levantamento, as milícias dominam 25,6% dos bairros no ano de 2019. O percentual representa 57,5% de toda a superfície territorial da cidade, aonde vivem 33,1% dos habitantes do município, ou seja, 2 milhões dos cerca de 6,74 milhões de habitantes, pelos cálculos do IBGE. O levantamento realizado em 2018, como um método diferente usado no mapa dos grupos organizados, apontava também para 2 milhões o número de pessoas vivendo em áreas dominadas pelos milicianos. As facções do tráfico estão presentes em mais bairros da capital, 55 e 41 das quadrilhas de milicianos, mas como uma população menor, há cerca de 1,5 milhões de habitantes nas áreas dominadas pelos traficantes.
O estudo mostra que o Comando Vermelho ocupa 24,2% dos bairros, o terceiro comando 8,1% dos bairros e também a facção criminosa denominada Amigo dos Amigos, 1,9%. Somado esses três grupos criminosos controlados, o levantamento apura que é 15,4% a extensão territorial do Rio de Janeiro. Além disso, dos amigos. Além disso, o mapeamento, negócios à parte, né? Além disso, o mapeamento também mostra que um pouco mais de um quarto do território, 25,2%, ainda está em disputa territorial. Aí tem outros dados sobre denúncias. Sabe quantas denúncias é feito pelo Disque Denúncia no Rio? Quase 40 mil denúncias que são realizadas pelos cariocas sobre isso. Diz que há dicionário do crime, há a carta magma do crime, há também que circulam pelas celas do crime, né? A constituição do crime, a constituição das facções, né? Tem diversas coisas. Agora, Miguel Brambila... Eles parecem mais eficientes do que os governos, né? Mas botar eles no governo aí, já que estão roubando mesmo. Miguel, até quanto disso pode estar já impregnado em outras cidades e essa estatística pode ser utilizada de plano de fundo para essas observações? Olha, seria um chute, claro, dizer que tanto por cento, mas que existe. E clara e escancaradamente. Mas também por uma certa pressão das classes econômicas que dominam a sociedade e são usuários, né? São clientes de bandidos. Eu estava acompanhando algumas séries no final de semana, é impressionante como se faz apologia do uso da maconha, por exemplo, não a maconha medicinal, né? Séries americanas, seguidamente aparecem aí os casais jovens, né? Gossip Girl, que é uma série que a pessoal está assistindo na Netflix. Então, a apologia, né, jovens ricos e estilo James Dean, sempre se dão bem no final, ameaçando a sociedade, impondo, né, essa questão. E às vezes, inclusive, é uma psicologia reversa, oriunda aí de dominação, de propaganda subliminar, no mesmo sentido de ganhar território, ganhar poder. Assim como o Donald Trump vendeu um montão de cloroquina para o Brasil e não usou a cloroquina, não pense, né, que não se tenta dominar os mercados do mundo oficial através da manipulação mental e psicológica. Isso existe, sempre existiu, desde o tempo que se descobriu aí a propaganda de massa, a possibilidade de influenciar as mentes, e já citamos aqui várias vezes Goebbels, que colocou rádios espalhados por Berlim para colocar na cabeça das pessoas o nazifascismo, dizer que os judeus tomavam os empregos deles e que eles estavam perdendo espaço e conquistar apoio. O narcotráfico, as milícias têm a mesma questão política. Veja bem o nome, né, da facção Amigos dos Amigos, né? E aí, meu parceiro, aí, mano, aí, qual é? Entendeu? Enquanto eles não se matam, eles são amigos. Veja que o André do Rap, na informação que se deu, ele passou, quando foi liberado pelo Marco Aurélio, que fica brigando lá com outro ministro numa questão jurídica, que é mais profunda, que o brasileiro comum possa compreender, porque nem sabe muitas vezes a função do STF, e brigando porque a decisão de um ministro foi revogada por outro ministro, o André do Rap passou cela por cela para se despedir de todo mundo, né? Bastante político, líderes políticos. Então, enquanto não se tirar, porque os morros cariocas é uma geografia bastante boa para que é igual à Colômbia, é igual às florestas da Colômbia, onde as Farc se escondem e o governo não consegue chegar, somente com coragem. Aí os inocentes que lá estão são resultado, inclusive, da omissão, porque nesse mesmo Rio de Janeiro, que esta pesquisa mostra, existem aí várias mansões de artistas, em Angra dos Reis, donos de ilhas, iates, com um espaço territorial muito maior do que o necessário para um ser humano e uma família ocupar. Nesse mesmo Rio de Janeiro bilionário, trilionário, dos jogadores de futebol, e inclusive, né, corruptos, alguns deles, por exemplo, o Flamengo, né, morreram lá atletas jovens por omissão
do Flamengo. Onde é que está a punição disso? Né? Quantos anos vai levar? Quanto tempo vai se empurrar com a barriga a morte dos jogadores do Flamengo que morreram na concentração por falta de cuidados? Então, a corrupção se torna aí um fato comum. E quando se banaliza qualquer tipo de sentimento, infelizmente não se choca mais ninguém, não há mais indignação, a sociedade passa a conviver de uma maneira, enquanto não for eu, né, a bala perdida pode bater na pessoa do lado, bom, foi ele, vida que segue. O brasileiro vive um dia de cada vez apostando e apostando e apostando, Edinho. Essa questão do narcotráfico só vai mudar se começar pessoa por pessoa, uma operação formiguinha mesmo. Esta família tem condições de avançar mais rapidamente na questão do desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico e social, dinheiro, trabalho, educação. Bom, primeiro, alimentação, saúde, dinheiro, trabalho, educação, as pessoas não vão precisar trabalhar para o tráfico e viver esta vida perigosa. Enquanto não se desmistificar a questão do malandro, né, que o malandro no Brasil... Pode ver aqui nos bairros de Caxias do Sul, você vê aí jovens andando sem capacete de motos, andando numa roda só, atravessando ruas onde tem crianças e não tem como a polícia chegar. E isso eles passam pelo crivo também da família, dos pais e etc. Então a contravenção no Brasil é sinônimo de malandragem. E nós somos culpados porque consumimos produtos como esses, que fazem apologia ao uso de drogas. E tem coisas muito... Miguel, vamos a um breve intervalo, a gente já volta para dar continuidade nesse assunto. É muito importante esse tema. Já voltamos. Não importa o que aconteça, você tem sua moto, você tem a Maremoto. Quando precisar tomar ar, dar um rolê, relaxar, trabalhar, você tem a sua moto, você tem a Maremoto. Na Maremoto Center você encontra tudo o que precisa para a sua moto. Revisões, manutenções, equipamentos, acessórios. Maremoto Center, não importa o que aconteça, estamos com você. Estamos na Rua Tronca 2776, bairro Exposição. Acesse nossa página no Face. Maremoto Center, tudo para a sua moto. Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro? Mecânica Tecnicar, limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar. Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para a sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook. Estamos na Rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Faça revisões regulares no seu automóvel. Mecânica Tecnicar. Perfeito, 10 horas e 32 minutos, nós estamos de volta, já nós vamos fazer o nosso próximo bloco, né? Mas nós estamos aqui dentro dessas observações, pesquisa que vem mostrar como é que está a realidade do carioca, né? No enfrentamento à criminalidade. A pauta, para você que está chegando agora, é: milícia controla 57% das áreas do Rio de Janeiro e o tráfico de drogas 15%. Quando a gente fala milícias, é um estado paralelo, né? Por que a gente está falando isso? Poxa, estão falando do Rio. A gente está tentando colocar a luz e observar mais esse cenário e tentar imaginar o quanto isso já está impregnado nos quintais de muitas cidades por aí, né? Tentando projetar sobre tudo isso, como é que estão essas ações. Aqui no Rio Grande do Sul a gente está vendo, né, uma grandiosa tendência. A gente vê cada vez mais o crime organizado de localidades oriundas da capital que vem externando-se laços. Aqui, inclusive, em Caxias do Sul, nós tivemos o último caso, né, dessa resposta dos órgãos de segurança pública aqui de nossa localidade, que interceptaram uma ação
que iria culminar com uma briga entre aparentemente duas facções que por uma disputa de ponto de tráfico de drogas no bairro Pioneiro. Mas o serviço de inteligência, através de denúncias, agiu e culminou em todas aquelas informações que você para analisar. Então a gente tenta olhar esse mapeamento de que acontece no Rio de Janeiro e fazendo uma observação para tentar observar o nosso quintal aqui, que é a nossa localidade onde nós moramos, para tentar prever, antever, analisar e observar o quanto nós temos que de verdade trabalhar para buscar uma solução no meio de tudo isso. Nós temos que entender que quanto é necessária a presença do Estado, mas o Estado precisa também atuar com as políticas públicas. Nós precisamos, Nós precisamos ver aí os planos habitacionais, nós precisamos ver planos de saúde, de educação digna, nós precisamos ver diversos outros planos que fazem com que as sociedades avancem e nós conseguimos depurar tudo isso. Como é que nós vamos lutar dentro do município de Caxias do Sul ou de outros municípios com a chegada das questões da violência oriundas da drogadição, oriundas da droga, se nós temos as fronteiras abertas? Se a própria nação Brasil não faz seu dever de casa, então tem situações que deixam cada um de nós refém. E aí aventa-se, um determinado pessoa de autoridade pública, política, que a saída para tudo isso é armar a população, deixar todo mundo mais armado. Então a gente muitas vezes fica no meio desse tiroteio, Miguel Brambila. Mas é interessante analisar e ver que essas projeções vão tomando conta de outras cidades. Como vamos afirmar que isso não está presente e de certa forma muito forte, mais do que imaginamos em outras cidades, Miguel? Olha, Edinho, existe um princípio filosófico que diz que nós não somos responsáveis pelo mal que não fazemos, mas também pelo bem que deixamos de fazer. Existe um princípio que, se você não se preocupa com o teu semelhante e acha que você vai conseguir se estabelecer em sociedade pensando somente no próprio umbigo, você logo vai entrar num turbilhão de possibilidades negativas, num vórtice do mal, construindo castelos de areia. Então a omissão é o resultado que nós estamos colhendo desta sociedade. Nós sabemos os esforços que as autoridades policiais fazem, mas você veja que a bandidagem armada, esses que morreram aí no Pioneiro, tinham muito mais armas do que a polícia até. É claro que a polícia não divulga o seu arsenal, faz bem, mas existem aí exércitos de bandidos com armas oriundas clandestinamente do exército de outros países. Há muito tempo, não faz tanto tempo assim, mas há algum tempo, uma série da HBO denominada Roma fez aí uma representação do Império Romano da época, e um ex-general romano próximo ao imperador conta a história desse soldado, altos e baixos desse soldado. Em um momento político da sua carreira, ele era próximo ao cônsul romano e era um excelente general. Foi colocado como autoridade policial num dos bairros mais corruptos de Roma, denominado Aventino. Isso existiu na história, foi somente teatralizado muito legal. E lá, por ele conhecer as lutas com os milicianos, com os bárbaros, ele tinha que negociar com os interesses também das milícias. Isso há 2000 anos atrás. Então ele era o Estado romano no Aventino, e aparecem as reuniões que ele tinha que fazer. A máfia siciliana, que se estabeleceu nos Estados Unidos, em Chicago, em outros lugares do mundo, a máfia chinesa, existe o mal, existe o crime, mas o cidadão que não se importa com isso, ele se acovarda. Você veja que na semana passada, num confronto com a polícia também, bandidos no Rio de Janeiro mataram um sargento, um coronel da Brigada Militar, e não por acaso uma bala perdida atingiu um cidadão que passava pela rodovia. Então, muita gente pensa que não tem nada com isso, e que não tem nada a ver com a violência, e que inclusive defende o uso de armas. Ora, você vai dar uma arma para uma dona de casa se defender para atirar em bandido? Não faz sentido, não é? E, inclusive, pode aumentar o crime passional, outros tipos de crime. Armar a população é a bancada da bala que está querendo. E eles defendem isso numa política que é dizendo que no comunismo os líderes desarmaram a população e deram um golpe militar.
Existem muitas fórmulas de se dar um golpe. Não é tão limitada assim a capacidade humana de inventar o crime. Não somente por isso, sabe-se muito bem que isso é somente politicalha baixa para o domínio do poder. Você veja que é fácil, né, se descolar no Brasil do seu próximo político ali, aqui, do seu lado, abraçado com você há 20, 30 anos. Ninguém se responsabiliza pelo dinheiro da cueca do senador e também do deputado, e também do outro, e do outro, e do outro, ou seja, está todo mundo roubando, ninguém quer saber, é o labirinto que ninguém quer sair. Portanto, Edinho, meu caro amigo, somente a capacidade de se transformar este sofrimento social em aprendizado é que vai nos livrar de termos uma realidade exportada do Rio de Janeiro, que tem toda uma geografia específica lá nos morros, mas que também nos dá muito trabalho aqui na ponta e se expande pelo mundo. Perfeito. Nós vamos fazer o seguinte aqui na programação, Miguel. Quero te convidar para nós irmos a mais um breve espaço. Eu gostaria que nós fizéssemos uma avaliação logo agora de retorno, para que nós tentássemos mensurar as dificuldades que vão se acentuando cada vez mais para o Estado, né? Inclusive, a gente percebe que nos Estados Unidos, a guerra contra o narcotráfico e tudo que representa tudo isso é financiada, né, pela federação. Nós vemos ali que na região da Colômbia precisou, inclusive não está muito bem resolvido tudo isso, mas precisou da intervenção militar do Exército, né? E a gente está vendo muitos outros outros países tiveram que decretar pena de morte, né? Criaram essa para poder assustar e banir a droga dos seus países, né? Porque a droga sempre está no plano de fundo. E o que a gente pode analisar, eu vou te fazer essa pergunta, tu vai responder depois nos nossos comerciais, sobre o nosso Estado, né, no meio de tudo isso. Eu, tecnicamente falando, ou particularmente falando, parece que o nosso Estado está com aquelas vendas, né, nos olhos, mas não é porque está adormecido, parece que não quer ver, porque está muito escancarado. E os custos que isso vai custar para a nossa sociedade arcar com pesos e financeiro para depois contornar tudo isso. Vamos fazer o seguinte, breve espaço e já voltamos. Os tempos parecem difíceis, mas acredite, vai passar. Mantenha a alegria, mantenha o amor, mantenha o carinho, mantenha a esperança. Agrícola Juriti, rações, mimos e acessórios PET. Venha para a Agrícola Juriti, Rua Sinimbu 2440, 3204-1295, São Pelegrino. Agrícola Juriti, acreditamos num mundo melhor. Sabor da Serra, eu quero parceria. Sabor da Serra, eu quero pizza. Eu quero sabor, eu quero sabor da Serra, eu quero pizza. Ligue, peça sua, consulte os sabores no Face. Sabor da Serra, quero sabor, quero parceria, quero pizza. Pizzaria Sabor da Serra, a melhor pizza da cidade. Peça já! Horas e 52 minutos, estamos de volta aqui no Sabe Caxias by Bitcom. Deixa eu mandar um abraço para o Mauro Noel Lopes junto com a gente, obrigado Maurão. Inaura Daltro da Rosa acompanhando a nossa programação, a Nívia Rosa está junto com a gente, nos acompanhando, a Ana Maria Laim junto com a gente e a Maria Portela, né? Um abraço especial a todas as Marias que sempre acompanham as nossas programações, né? Miguel Brambila, como avaliar, né, para nós tentarmos costurar um fechamento nesses nossos assuntos, como avaliar a missão Estado no meio de tudo isso? Pois é, Edinho, não existe nada que aconteça de forma isolada no planeta, nem politicamente, nem socialmente, nem individualmente. Não se pode separar o Estado do município e da federação. O presidente da República tentou se livrar da pandemia dizendo que a culpa não era dele. E sendo ele, né? É como se o teu coração
o teu cérebro quisesse se livrar da função de coordenar o teu sistema nervoso, que não é que, devido aí a uma revolta dos intestinos, né? Porque eles estavam enfesados com a falta, né, de controle bactericida, ou seja, né, infeccionados. A sociedade mundial, a gente não vive no século XV, sabemos que o universo está interligado, sabemos que as energias todas, até mesmo de galáxias, de buracos negros, e não ocorrem por acaso. Nós não temos tanto acúmulo de inteligência, tanto avanço tecnológico por pura sorte. Não é somente sorte. A ação necessária, ela existe. A lei de causa e efeito, ela é real, mesmo para quem não acredita em Deus. Mas já percebeu-se nas questões empresariais que quem semeia, colhe. Você precisa trabalhar para ter resultados. Então não se trabalhou o suficiente no Brasil para se ter um Estado mais seguro, é óbvio. Não precisa ficar reinventando a roda toda semana. Aí se dá desculpa que precisa reformar isso, reformar aquilo, reformar aquilo. Então você não constrói nada que seja realmente sólido. Se você vai fazer uma reforma, tudo bem, às vezes elas são necessárias. E você planeja uma nova peça na sua casa, você vai construir uma coluna sólida. Ó. Você vai planejar a quantidade de ferro, de cimento, para que aquilo dure. Se você vai fazer um muro, e você tem condições para isso, e você é obrigado a pensar isso, você está no topo da pirâmide social como presidente, como governador, como prefeito, ou até mesmo o cidadão mais comum, ele vai planejar uma pedra que dê qualidade, ele vai planejar para que aquilo dure o máximo de tempo possível, para que não tenha que fazer uma reforma logo ali na frente. Não é? Então esse mesmo tipo de instabilidade jurídica, de insegurança jurídica, gerou a libertação do André do Rep, porque, já que nós estamos falando do narcotráfico, não é? Forçou-se no STF, por causa dos amigos do presidente condenado, a mudar a lei da prisão em segunda instância, que não estava no pacote anticrime apresentado pelo ministro que saiu, o Sérgio Moro, para que se libertasse do cárcere o primeiro presidente preso, primeiro não, um da era moderna, né? Já tivemos outros, enfim, que aí está aí contando bravatas, inclusive, não é? O ex-presidente Lula, que tem condenações. Então, por amizades, porque ele indicou o juiz e se mudou, depois de 2 anos, a lei da prisão de segunda instância, o que possibilitou, num artigo incluso na lei anticrime, aprovada no Congresso e sancionada pelo Bolsonaro, que prometeu combater a criminalidade, né, libertar um dos maiores traficantes do Brasil e do mundo, que está organizado, saiu com plano, se despediu de todo mundo. Então, não é por acaso, essas brechas sociais, e você acha que isso não vai gerar influência, né? Você fica jogando aí óleo na sua caixa d'água e acha que não vai entupir os canos, que vai chegar no momento que somente, né, para vender água mineral na porta da casa. Então essa sabotagem social é culpa, sim, Edinho, de todos aqueles que têm medo, de todos aqueles que só pensam no seu próprio lucro. Você veja que recentemente o próprio senador Romário, ex-jogador de futebol, foi noticiado porque invadiu uma área de ambiente na construção de uma mansão dele no Rio de Janeiro, ele que é oriundo da favela, inclusive, que se tornou aí uma referência mundial, grande jogador, senador, mas denunciado porque, para construir um pátio que já não precisava mais, invadiu com pressões na prefeitura e politicagem uma área pública de mangue, inclusive, de meio ambiente, que prejudica outras pessoas. Para quê? Por que você quer ocupar mais espaço, inclusive corrompendo? Essa é a questão. Enquanto isso, ele, que é oriundo da favela, que deveria ter sensibilidade, porque sabe que as pessoas estão morando à beira dos esgotos, não está preocupado. É isso que nós precisamos, como você disse no começo do programa, se o amor não sensibiliza ninguém, a dor é o caminho inevitável, Edinho. O Estado, eu não respondi a pergunta, está no mesmo bolo, né? Os estados, municípios e Brasil têm que trabalhar juntos. O Exército já esteve no Rio de Janeiro, mas não resolveu, né? Por pouco só. Verdade, é verdade. Já tiveram no Rio, já tiveram por lá, e a gente está hoje fazendo essa observação frente às notícias que nos chegam dessa pesquisa.
Mas o quanto do Rio já tem em diversas cidades, né, desse nosso país. E Miguel Brambila falou muito bem, né? O quanto o Estado está ciente disso, as pessoas estão conscientes disso, o quanto está sendo feito. As dificuldades são tamanhas, né? A gente olha... Miguel, eu não sei não, pensando agora assim, eu não sei se, né, as pessoas veem aquele político de gravata, ele senta assim todo pomposo, né? Ele senta pomposo e fala... Eu não sei não se é motivo de tamanha pomposidade ou seria motivo de ficar até envergonhado, né? Porque nós precisamos de verdade, toda a classe política, democraticamente falando, a gente sabe que há muitos pensamentos, filosofias e tudo lá, mas está na hora de começar a botar, pelo menos a Constituição, a regra, né? Botar os nossos direitos constitucionais. Temos direitos à habitação, mas não tem casa para todo mundo. Temos direito à saúde, a saúde não chega a todo mundo. Temos direito à educação, ainda temos analfabeto. Então tá muito distante dessa realidade aí, muito distante. Verdade. E tem muita coisa a ser buscada. O ministro general Pazuello confessou recentemente que não sabia o que era o SUS. E eu dizia aqui, né, ele ficou 2 meses interino, que de interino não tinha nada. Era somente uma desídia. Bolsonaro não gosta de se incomodar, sabe? Aquela pessoa reacionária que tem o problema, por isso que ele reage mal nas entrevistas. A entrevista do Mandetta, lançando o livro, diz que ele não quis olhar os números da Covid, né? Depois. Sabe quando você não quer se incomodar, você quer viver só a parte boa da coisa, né? Na tua administração? Não, vai botando pra gaveta. Botou o general lá, estabilizou o negócio lá, ficou bem. O tal do Pazuello, né? O Pazuello não falou da cloroquina, aceitou todas as imposições, não é? Típico, né? de autoritarismo. E ficou 2 meses como interino, assumiu que não conhecia nem o SUS. Então, você veja que nem se fala mais, a gente falou tanto, continua falando, né? 153 mil brasileiros que morreram, não é pouco não. Não é pouco, não. Morreu muita gente no Vietnã, nos Estados Unidos, e é menos do que já morreu no Brasil em 1 ano, menos de 1 ano. É como se nós estivéssemos vivendo uma guerra. Não acabou a pandemia ainda. É claro que nós temos que viver, nos reconstruir, temos os cuidados, estamos próximos de uma vacina, Edinho. Mas assim como a guerra da Covid teve todo esse processo de omissão, as outras batalhas sociais do Brasil são vividas com negacionismo, todos, né, todos. O Bolsonaro representa aí, como já dissemos, vamos repetir, o protesto às esquerdas, né? Agora também não mostrou a que veio, não, deixou muito e deixa muito a desejar, e apesar do fundamentalismo, muita gente ainda quer morrer abraçado, né, no seu populismo de extrema direita, infelizmente. Miguel, vamos encerrando por aqui o nosso programa, mas fica sentimentos no coração de muita gente. Eu me lembro também que você falou, né, fez uma colocação que parece que dá uma sensação de que não quer saber de números, ou quer saber de... Eu me lembro que a história narra a história de um rei que também estava meio despreocupado, né? Inclusive mudou até o castelo dele saindo ali de Paris e foi para um local lá totalmente longe, distante. E o desfecho dele todo mundo sabe qual foi, né? Então foi muito interessante aquele momento lá. Talvez o povo esteja vendo essas coisas, né? Mas vamos torcer que coisas melhores venham e que nossos governantes se abram os olhos para tudo isso. Dificuldades, né? E nós vamos levar muitos anos para corrigir. Nos alegremos, Edinho. Nos alegremos porque o universo todo está comandado por Deus. Nós não somos ateus e, portanto, dias melhores virão. Vários imperadores romanos, ricos e ladrões, viviam fora do governo. Quem mandavam eram os generais. Uma época, o Brasil é muito semelhante, por isso que eu cito Roma seguidamente. Quem estudar a história de Roma vai ver, Roma teve república, teve império, né? Teve vários momentos de disputa de poder e conspirações, e nós imitamos muito isso ainda com a nossa ignorância política, a nossa omissão política. Então teremos que avançar muito, mas otimisticamente, dias melhores virão. Para uma segunda-feira já fomos bastante cáusticos, né, Edinho? Bom dia. Estamos na reinvenção dessa roda aí. Miguel, um grande abraço para ti, meu irmão. Deixar você fechar o nosso programa hoje. Abraço. Legal, ficamos por aqui. O Sabe Caxias by Bitcoin volta amanhã, refletindo, pais, professores, com relação à volta às aulas no estado também. A pandemia não acabou,
é preciso ter cuidado, mas claro que outras doenças paralelas do nosso isolacionismo podem surgir. Então, se você conseguir cuidadosamente colocar, né, o pé para fora de casa, tome todos os cuidados. Onde você for, garanta-se também que todos os cuidados estão sendo tomados, porque, como disse aqui, né, há muito tempo, nós chegaremos ao fim do ano com 170 mil mortes, mesmo que baixe um pouco, é uma curva variável a pandemia, para concluir, para terminarmos aí esta edição positiva, mas também de maneira realista, porque não podemos nos iludir. Para resolver um problema, você tem que saber onde é que estão as questões chaves, e o Brasil não vai sair nem da primeira onda, não acabou a pandemia quando tivemos a vacina. Esta segunda onda nem deve nos preocupar, porque não chegamos nem ao final da primeira onda ainda. Portanto, não nos iludamos que nós somos a Europa, os Estados Unidos, nós somos o Brasil, uma realidade diferente que precisa ser tratada com inteligência local. Obrigado a todos, vem aí o lance esportivo, a rodada do final de semana, os debates, o Bitcoin meio-dia. Nós voltamos amanhã às 10h15 com mais assuntos de seu interesse. Tchau, Edinho, tchau a todos, um abraço. Bitcoin TV. Passa no seu smartphone.